Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de estrutura de dados 2. Hoje vamos continuar com as tabelas hash. E quem sabe a gente já não finaliza aqui mesmo o assunto. Bem, o que a gente viu na última aula foi como que a gente começa a ideia de tabela hash. Então a ideia principal é o quê? Que eu pegue um elemento, um, um, um item, que possui uma chave e um conjunto de outros valores que não me importa. Às vezes pode ser só a chave também, depende do problema. Mas eu pego essa chave e tenho que armazenar esse item dentro de uma região de memória que tem um tamanho limitado, geralmente lá um vetor que tem uma quantidade limitada de elementos, né? Então a gente até brincou no último vídeo que era para vocês resolverem o problema lá do número proibido sem utilizar ordenação e busca binária, mas sim usando uma tabela hash bem rudimentar. E se você implementou e está aqui pensando, nossa, o que será que está acontecendo? Você provavelmente já percebeu que você levou um wrong answer. Claro, né? Porque aquela nossa implementação era tão rudimentar, mas tão rudimentar, que eu precisava... haviam muitas colisões, mesmo que a gente... Mesmo utilizando um tamanho de tabela hash bem grande, número primo bem grande, que até algumas pessoas perceberam já pelos comentários, que falaram, mas professor, por que você usou o número primo tão distante do tamanho mais de elementos, sendo que a gente tinha o número primo que é só 9 números a mais, né? Então, a resposta é porque a ideia é que eu estava utilizando os números primos de Mersenne, que define que 2 elevado a t menos 1 pode ser primo ou não. Então, nós conhecemos já algum desses números como números primos. Muitos números são primos, então os maiores números primos conhecidos hoje são lá os números, são os primos Mersenne. Então, você pode até procurar aí na sua ferramenta de busca favorita, o Mersenne Prime Number, que você vai ver que existem até algumas estratégias de como você calcular esse número e como dividir o trabalho entre várias máquinas dentro da rede. Então, você tem um monte de máquina tentando calcular e achar o próximo número de Mersenne primo e um monte de máquina provando se aquele número é primo ou não é primo, né? Então, volta e meia, a gente acaba encontrando sai notícia que mais um número primo foi encontrado e a gente fica se divertindo bastante. Mas a ideia que eu estava querendo usar aqueles números primos é o seguinte: eu precisava ter um conjunto de números primos já pré-calculados no meu programa para poder utilizar e usar ele dentro da minha execução, né? Veja só, naquele caso do número proibido, ele é bem simples, porque eu tenho só 140, eu já sei que o meu tamanho máximo é 140 mil elementos, então eu olhei aqui na minha tabelinha e falei que era aquele valor lá, 262 mil e alguma coisa. Mas se você não sabe qual é o tamanho máximo de entrada, então imagine que entra uma vez é 1 milhão, outra vez é 2 milhões, uma vez é 100 milhões. Poxa, qual que é o número primo mais próximo dele? É um pouco trabalhoso calcular. Então você pode manter uma tabela de uma sequência de números para você trabalhar. Mas nem sempre você precisa manter números primos dentro da sua tabela hash, né? Às vezes é ideal que o jeito que você calcula o hash, os valores que você pode multiplicar o elemento da chave para você poder gerar a sua tabela hash, pode ser que não precise, às vezes é ideal que ele seja apenas primo em relação ao tamanho da sua tabela, para você garantir um espalhamento um pouco melhor. Mas não tem jeito. Então, em geral, quando a gente está brincando com tabelas hash aqui, que a gente tem um número limitado, a gente sabe, olha, não tem jeito, teremos colisão de tabela, de elementos, né? Porque afinal, veja só, número proibido, o problema não era que era distribuir 140 mil elementos. O problema é que desses 140 mil elementos, eles são números de 31 bits. Então, se eles são números de 31 bits, eles vão até 1 bilhão, eles valem até 1 bilhão. Ou, melhor dizendo, até 2 bilhões, né? Que com 32 é de menos 2 até mais 2, então eles valem até 2 bilhões. Então, quer dizer que nós temos um espectro de 2 bilhões de elementos que precisa variar e a gente está tentando encaixar eles dentro de um conjunto de dados de 140 mil ou 260 mil elementos. Então, a gente sabe que potencialmente vai ter colisão quando você divide, quando você pega o resto inteiro por 260 mil, né? Então, ou seja, tem um monte de números à esquerda ainda da centena de milhar que pode variar e que a gente não vai pegar no nosso caso, né? Então, esse que é um dos problemas quando a gente vai usar tabelas hash. Então, a gente tem que usar algumas estratégias. A gente já tem sempre que saber que teremos colisão. Então, esse é um ponto pacífico. Tabelas hash,
eu vou ter colisão da minha estrutura. Mas eu posso usar algumas estratégias para fugir de colisão. E uma dessas estratégias é o encadeamento. Vamos chamar aqui de encadeamento separado. Mas o que isso tem a ver com o que é o encadeamento separado? Então, a ideia essencial do encadeamento separado é o seguinte: eu vou criar um vetor que cabem aqui m elementos nesse vetor, mas cada elemento do meu vetor, ele não vai armazenar o item que eu preciso armazenar, ele vai armazenar a cabeça de uma lista encadeada. Então, eu tenho ali m listas encadeadas. E toda vez que eu encontrei um elemento que eu vou adicionar na minha tabela hash, eu, ao invés de engatar ele no índice m, eu vou colocar no índice m, né, mi, um mi qualquer, e eu vou adicionar o blocozinho lá de uma lista encadeada qualquer. Então, toda vez que houver colisões, toda vez que tiver colisões, beleza, é uma lista encadeada que vai crescendo, tá? Então, a ideia é que nós teremos aqui algumas colisões, mas que não tem tanto problema, né? Então, às vezes você vai separar, se você acha que tem uma função hash que seja boa o suficiente, você sabe que talvez não tenha muitos elementos que tenham colisão, então a sua busca aqui nessa lista encadeada linear vai ser bem baratinha, não vai ter nenhum custo muito grande adicional. A parte chata é que você vai armazenar uma grande quantidade de listas encadeadas, você vai ter que gerenciar essas listas encadeadas, vai ter que cuidar. Então, se você já sabe, você já aprendeu lá em EDA1, montar uma estrutura, um bloquinho fechado que é uma lista encadeada, poxa, não tem nenhum problema, você já sabe trabalhar aqui com encadeamento separado, né? Daqui a pouco a gente monta algumas funções de como que a gente faz a inserção na nossa lista encadeada. Mas além do encadeamento separado, nós podemos usar um cara que a gente chama de endereçamento aberto. Endereçamento aberto. Então vamos lá. O que é a ideia? Ou em inglês a gente chama também de linear probing. Então a ideia é o seguinte: mantém a mesma coisa. Você vai ter lá um vetor de m posições, certo? Com vários índices. E daí eu vou adicionar um elemento qualquer aqui. Imagina que eu vou adicionar o elemento B. Eu tenho aqui meu vetorzinho. Então, eu vou colocar o B, e por acaso o B ele cai no índice 5, tá bom? Tudo bem. Tudo bem, caiu no índice 5, ele fica no índice 5. E daí eu vou colocar lá para o R, daí o R fica no índice 10, o U fica no índice 0, só que daí o N, N também é no índice 5. Se o N é no índice 5, mas isso aqui não é uma lista encadeada, como é que eu faço? Se não é uma lista encadeada, não tem nenhum problema. Eu vejo aqui, o N cai no 5. 5, já tem um elemento lá. Se tem um elemento lá, eu vou para o elemento do lado. Eu vou aqui para o 6. Tem alguém no 6? Não tem ninguém no 6. Aí eu coloco o N lá. E agora, se eu for lá e cadastro por acaso, imagine que por acaso nessa minha função hash aqui, o O também cai no 5. O cai no 5. Se o O cai no 5, quer dizer que ele vai olhar para o lado direito. Lá direito já tem um que é o N. Ele vai colocar o O aqui no índice 7. Então quer dizer que a gente vai sempre olhando para o lado a próxima posição. Tem um problema grave nisso aqui, você já pode perceber, né? Você deve estar pensando, mas professor, e o que acontece se a minha tabela hash tiver um tamanho muito parecido com a quantidade de elementos que possuem... A minha tabela hash tem a quantidade de elementos muito parecida com a quantidade de elementos que eu vou inserir nela. Aí já era, né? Quer dizer que vai acontecer muitas colisões e a sua tabela hash vai ficar praticamente cheia e você vai acabar recaindo em uma busca linear, né? Por exemplo, imagine que agora eu queira colocar uma outra letra e tento colocar o A, e o A também é 5. Se o A é 5, ele cai aqui. Imagine que eu coloco o S é 5 também, daí o S vem para o 9. E se eu faço ali o T, e se o T é 5, quer dizer que daí ele vai cair aqui no 11. Então, quer dizer que agora, olha só, né? O R vai transportar, vai estar no meio de um encadeamento. Então, quer dizer que na hora que eu encontrar alguém que tiver com índice 5, eu vou ter que ir procurando, vou para o lado aqui, tantas vezes quanto forem necessários, até achar um espaço vazio
de elemento. Daí eu sei que, opa, acabou minha busca, eu não preciso procurar mais. Mas se o meu vetor estiver cheio de elementos, já era. Eu vou ficar em loop infinito. Então você tem que tomar cuidado com esse problema. Ah, beleza, eu sei tomar cuidado com esse problema. E tem como a gente evitar esse problema? De cara evitar o problema? Se quando o tamanho da minha tabela está muito parecido, como é que eu posso evitar bem? Você pode pensar, mas não, professor, é fácil. Para evitar, a gente pode voltar aqui para o encadeamento separado, e daí sim você vai lá e tem lá um conjunto de várias listas encadeadas, você cuida. Essa é uma maneira também. Mas outra maneira que você pode pensar em fazer é crescer o tamanho dessa sua tabela hash. Então imagina, eu tenho minha tabela hash, que tem m elementos, se eu já sei que a quantidade de elementos que estão inseridos na tabela hash já estão próximos da quantidade de elementos que podem caber na minha tabela hash, por exemplo, mais da metade de elementos, está na hora de eu expandir minha tabela hash. Daí você vai lá, aloca uma nova tabela hash, aí que é um cara bem perigoso, que é como é que a gente faz para expandir uma tabela hash. Como é que você expande uma tabela hash? A expansão da tabela hash nada mais é do que você alocar um novo vetor. Eu aloquei lá um novo vetor com tamanho, por exemplo, 2m, não importa, 2m, 4m, você que sabe, e agora você vai percorrendo todos os elementos da sua tabela hash velha e você vai recalcular a hash desse elemento para o elemento novo, né? Então pode ser que o U, ao invés dele ficar nesse 5, pode ser que o U fique aqui, pode ser que daí o B fique aqui, pode ser que o N fique aqui, o O aqui, o A aqui, o S aqui, o R aqui e o T aqui, né? Então pode ser que a gente tenha uma diferença bem gritante, né? Mesmo que a gente use a mesma função hash, mas somente baseada no valor do tamanho de elementos, né? Então essa é uma coisa que é importante. Então, a quantidade de elementos que a gente pode armazenar na nossa tabela hash, ela influencia diretamente a nossa função hash, porque afinal a nossa função hash ela tem que gerar um índice que seja dentro do intervalo de 0 a m com m aberto. Então, se você prefere só intervalos fechados, vai de 0 até m menos 1. Né? Então, esse aqui é o intervalo que a minha função hash tem que gerar. Então, eu tenho que tomar cuidado. Então, aquela ideia que a gente tinha de fazer um mod, somente uma álgebra modular em relação ao elemento que eu preciso, da chave com o elemento que eu preciso armazenar, pode ser que ela seja uma boa quando a gente está brincando com números inteiros, mas às vezes quando a gente está brincando com strings, a gente vai ter que saber converter uma string para um número inteiro. Poxa vida, professor, e como é que eu faço para converter uma string para um número inteiro? Tem um jeito bem simples, eu vou até vou explicar de maneira rápida aqui para você pensar, que é a nossa hash universal. Então vamos pensar na nossa hash universal. A ideia da hash universal é justamente a gente usar dois números aleatórios quaisquer para a gente começar a gerar o nosso número inteiro. Então vamos dizer o seguinte, então vamos colocar lá a nossa hash universal. Tem aqui minha int, hash universal. Aí, imagine que eu recebo lá um vetor v de caracteres, né? Ou seja, é uma string, e eu recebo também, tenho que receber como argumento o tamanho máximo da minha tabela hash, né? Então, beleza. Então, você recebeu também o máximo da minha hash, então o que a gente faz lá? A gente cria algumas variáveis aqui, que é o int h. Agora a gente vai criar nosso primeiro número aleatório, e você pode brincar, né? Então, a gente faz aqui um 3, 14, 15, se você já conhece, e faz um b aqui de 2, 7, 1, 8, 3. Se você colocar vírgula em algum lugar aí, acho que você vai reconhecer esses números, mas aqui é só uma brincadeira, pode ser dois números aleatórios quaisquer, inclusive, né? A brincadeira é que você só inicializa e tem lá uma constante. Tem que ser sempre o mesmo, não importa o seu programa, não precisa ser exatamente esses mesmos dois valores, mas eles têm que ser sempre o mesmo na sua execução do seu programa, porque você tem que garantir que para uma mesma string você vai gerar um mesmo valor hash. E daí agora o que eu vou fazer, para cada elemento, para cada índice da minha string, eu vou lá e vou fazer o seguinte cálculo, eu vou percorrer a minha string inteira, certo? E daí eu coloco aqui V++, então para cada, com H começando em 0,
que é o início da minha string. Enquanto o V não for o barra zero, ou seja, imagine que a gente tem aqui essa string, né? Então, Bruno tem armazenado 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui a gente precisa de 6 índices para armazenar, que é o B, o R, o N e o O, que são 5 índices. E a gente precisa de mais um índice especial, que representa que é o barra zero, que fala que a minha string terminou, que não tem mais nada além dali. Então, a gente sempre gasta um caractere a mais para armazenar strings. Se você tem dificuldade com strings, veja até a série de umas palavras sobre as strings que tem aqui no canal, tá? Fica mais fácil de você entender essa nomenclatura. Então, beleza, então a gente vai iterando entre os elementos da nossa string. Então, a gente primeiro vai percorrer o B, o R, o N, O, né? A garantia está justamente nesses dois casos aqui. E daí, o que mais que eu faço? Em cada interação, eu falo que A é igual a A vezes B mod M menos 1. E eu também pego e falo que H é igual a A vezes H mais asterisco V mod M. E aqui acaba. E daí no fim, basta a gente fazer aqui um return H, que é o meu valor hash, né? Então o que acontece aqui quer dizer que para cada iteração, quer dizer que na primeira iteração para o B, quando a gente vê a letra B, a gente vai pegar o valor de A, que já foi modificado, que é A vezes B mod M mais 1, então a gente vai multiplicar esses dois valores aqui e vai pegar o resto da divisão por M mais 1. Então vai pegar aqui esse valorzinho de A, vai multiplicar pelo H, que o nosso H começa em 0, então a nossa primeira iteração começa em 0. A gente vai somar aqui o número ASCII, que representa esse caractere aqui, né, o B, que é 98, então vai somar aqui 98, e tudo isso aqui a gente vai fazer um mod por M. Então quer dizer que eu vou sempre garantir que a cada passo dessa minha multiplicação, a minha quantidade de elementos, o meu valor de H nunca vai ser superior à quantidade de elementos M que eu recebi como argumento aqui, tá? Que é o tamanho da minha tabela hash. Então o que acontece? Na primeira iteração vai ser 98 mod M. 98 mod M, imagine que M seja 97, 98 mod 97 vai dar 1. Então a gente tem 1 lá armazenando nosso H. E daí na próxima iteração, quando a gente estiver brincando com o R, o que vai acontecer? Vai falar de novo que o A é igual a A vezes B mod M menos 1. Ele vai multiplicar, vai refazer a conta de novo, vai mudar o valor de A. E aí sim a gente fala lá que o nosso H é igual a A vezes H, que é 1, então, ou seja, eu vou aproveitar esse novo valor, somo com o código ASCII de R, agora eu não lembro qual que é, e de novo faço o mod M, assim sucessivamente. Então, dessa maneira, eu vou ter essa brincadeira. Se você pensar, isso aqui é muito parecido com a geração de números aleatórios da função rand lá na linguagem C. Então, você possui lá dois valores aleatórios, um A e o B, que seriam as sementes. Você pode até gerar um deles, que é a semente, chamando a função seed, e depois você faz lá sucessivas chamadas da range, ele vai fazendo multiplicações de valores específicos aqui. Mas isso aí fica papo para uma outra conversa. Então, essa aqui é o exemplo básico e clássico para você gerar uma hash de uma string, né? Esse aqui é um caso bom, funciona muito bem, só tem um problema. Qual o problema, professor? Isso aqui parece tão bonito, tão adequado. O problema é o seguinte: o custo dessa operação, lembram que eu falei até na última aula, que o custo da hash, ela sempre tem que tender a ser O de 1, ou seja, eu não posso gastar muitas operações para saber se o elemento faz parte da minha tabela hash ou não, e para inserir também não posso fazer muitas operações para poder inserir ele na minha tabela hash. O problema aqui das strings é que o cálculo da função hash ela começa a ficar muito cara. Imagine que eu tenho uma string, que eu quero a chave dos meus elementos são strings, e essas strings são muito longas. Então quer dizer que eu vou ter que percorrer sempre o tamanho da string para poder descobrir qual que é a função hash dela. Ou seja, se a string tem lá 1000 caracteres, isso aqui é um laço de 1000
de 1000 vezes. Você tem 2000 caracteres, 2000 vezes. Tem 5000 caracteres, 5000 vezes. Então a gente tem que pensar como é que a gente faz a conta. Então, além de fazer ainda 5000 laços, a gente ainda está fazendo aqui 2 operações de cálculo para poder dizer qual que é a hash, né? Primeiro a multiplicação de A com B, pegando o módulo da divisão, e depois ainda fazendo mais uma operação com H. Então custa um pouco caro você fazer essa operação, mas tudo bem, não tem muito jeito de ser string, você quer converter string para um número inteiro que caiba dentro da minha tabela hash de tamanho M, a gente vai ter que ter um trade-off aí. Por exemplo, se você falar assim, não, professor, minhas strings elas são grandes, mas só os primeiros X caracteres que importam. Você pode usar só os primeiros X caracteres para fazer a conta da tabela hash, né? Tá? Então você pode pensar sempre em alguma coisa desse tipo, né? Mas sim, aí vai depender de problema para problema em como que você vai gerar essa sua função hash. Bem, então dada aí a nossa brincadeira de funções hash, a gente sabe calcular a função hash, a gente tem como calcular, a gente sabe fazer, tem as chamadas de funções específicas, a gente tem lá nossa hash, a gente pode até brincar dentro de... Se a gente vai brincar com números inteiros, a gente pode até, ao invés de usar uma função, a gente pode criar uma macro, uma hash que recebe o número e o m, e o que ela vai retornar aqui é justamente v mod m. Então esse aqui é um exemplo que é o que a gente usou na aula passada, e você ainda pode até brincar, né? Se você, se m não for primo, eu tenho que multiplicar ele por um número maluco lá qualquer para melhorar meu espalhamento, porque se eu tiver números múltiplos, se eu sempre tiver números múltiplos de m, a gente sabe que vai ter sempre um problema aí, né? Porque todos os números múltiplos de m ou submúltiplos de m, eles vão acabar ficando sempre nas mesmas posições, né? Então, essa aqui a gente pode falar que é ok para m'. E quando a gente não tem m', a gente pode pegar e falar o seguinte, ó, tem aqui um hash v de m, e eu falo que ele é o quê? A gente pega 161, aí pode ser um número aleatório qualquer que você tenha na sua cabeça, unsigned, unsigned v, tudo isso aqui, mod m, tá? Então essa aqui é a primeira Então tá aqui. Então essa aqui é uma primeira função que faz um pouco modificado. Então o que acontece? Eu transformo meu v em um número unsigned int, se a gente está brincando com números com chaves que são inteiros de 32 bits, transformo ele em unsigned para poder multiplicar por esse valor aqui, só para a gente não voltar só para a gente não ficar com números negativos quando essa multiplicação tiver um overflow. Então a gente vai voltar para o zero e vai avançar para lá, e a gente pega e faz aqui o mod m também, só para a gente brincar. Então você pode mudar aqui esses valores para outras coisas esquisitas também, né? Acho que eu tenho até aqui anotado um número que o pessoal usa como golden ratio. Deixa eu ver aqui, que é o cara ótimo, seria o 618033, né? Então depende dos seus casos de teste. Se você tiver sempre entradas bem aleatórias, esses números aqui são basicamente o suficiente para você brincar e ter um espalhamento um pouco melhor. Mas veja, não se engane, não vai ter como você não ter colisões. Então você vai sempre ter colisões, como está acontecendo lá no número proibido. Então o que você vai ter que fazer agora vai ter que começar a implementar as suas funções de tabela hash, né? Uma maneira legal da gente ter uma tabela hash e começar a implementar é justamente a gente criar a tabela hash como se fosse uma estrutura totalmente abstrata e que eu só acesso ela por um conjunto de funções, né? Veja, é a mesma coisa que você deve ter aprendido quando você brincou com listas, filas e pilhas lá em outras disciplinas, que você vê essas estruturas como uma entidade, uma caixinha preta fechada, e eliminar um conjunto de funções que eu possa manipular essas funções. Então a gente pode pensar que na tabela hash é a mesma coisa. Então o que a gente pode pensar aqui? Então a gente vai ter lá, a gente tem as nossas definições de item,
né? Então, até agora há pouco tempo, a gente tinha que o item era um número inteiro, mas agora o meu item pode ser uma struct maluca qualquer, né? Então, a gente pode ter lá um type def struct item, e aí lá vai ter aqui um int chave, aqui vai ter um long endereço 1, endereço 2, e também vai ter aqui um long elemento. Imagine que a minha estrutura item, ela pode ser tão complicada quanto isso. Então agora, aquelas nossas macros que definem o que são os elementos itens são bem importantes. Então a gente pode pegar aqui e criar a nossa define key de x. O key de x, ele vai retornar aqui o x ponto chave. Então agora um define less a b, a gente pergunta aqui, já que a gente sabe que a nossa chave ela é inteiro, é se o key de a é menor que o key de b. Então veja só, agora minhas funções elas ficam totalmente abstratas e basta eu saber chamar as operações de less, de key, de equal, né? A gente pode fazer um eq também, eq-ab, um exchange a gente pode fazer também, embora exchange não importa agora, mas a gente pode brincar e a gente usa essas macros aqui só para a gente otimizar a nossa vida, não ter que ficar pensando, se é x.chave, se é x.chave, a gente sabe que ela vai trabalhar dessa forma e você modifica sempre de acordo com o funcionamento do seu programa, tá? E outra coisa que é importante a gente definir aqui, eu vou começar a definir agora, a gente pode definir aqui um null e recebe um argumento A, que ele faz a pergunta se a chave que está na minha hash table, no índice A, o A aqui seria um item qualquer, se ela é igual a chave de no item. O no item pode ser só um item, a gente pode falar aqui, ó, um item no item é igual, a gente já inicializa ele lá com 0, 0, 0. É só um elemento que está todo mundo zerado, né? Então essa ideia, esse seria a nossa inicialização de um null item qualquer. Então é só para a gente saber, sempre que eu usar aqui essa pergunta, se o null A, quer dizer que ele pergunta se a minha tabela hash, se aquele elemento é null ou não é. Então a gente tem que ter aqui, já que a nossa biblioteca ela vai funcionar localmente, a gente só vai ter uma tabela hash por vez, vamos brincar dessa maneira um pouquinho mais simplificada aqui. Então a gente tem que ter aqui dois elementos, então a gente tem que ter ali o n e o m, sendo o m o tamanho da minha tabela hash, e a gente vai ter aqui um static item hash table, o nosso ponteiro de hash table que não importa. E agora a gente tem que começar a colocar as nossas funções. A primeira função seria o quê? Um hash table init. Então, quer dizer, é a nossa inicialização da nossa tabela hash e nós vamos receber qual é o tamanho máximo de elementos que a gente está prevendo entrar na nossa tabela hash. Tendo essa quantidade de elementos, a gente pode agora inicializar nossa tabela hash. Int i, a gente fala aqui que o n é igual a 0, a gente fala que a gente pode falar também que o m é igual a 2 vezes o máximo lá da quantidade de elementos, quer dizer, não é um número primo, mas eu poderia usar um número primo, observando uma tabela que eu já tinha lá de elementos primos quaisquer, então eu coloco lá que é 2 vezes o primo, e agora eu coloco lá que meu HT é igual a malloc de size of item vezes
M, né? Então, N é, claro, né, a quantidade de elementos que tem na minha tabela hash. Eu sei que agora ela não tem nenhum elemento. E eu vou ter agora que inicializar a minha tabela hash. Então, for i igual a 0, quanto i for menor que m, i mais mais. E daí que eu falo, eu coloco ali que na minha tabela hash do índice i, eu tenho o meu querido no item que a gente já criou e definiu ele anteriormente. Sempre vai variar de acordo com com a sua estrutura lá. Então, beleza. Então, essa aqui é a nossa maneira de fazer a inicialização da nossa tabela hash. E se eu quero saber quantos elementos tem na minha tabela hash, é só a gente criar aqui a nossa ht count, que não recebe nenhum argumento, e ela retorna aqui, faz aqui um return n, e acabou. Ah, professor, mas eu queria ter uma maneira de criar várias tabelas hash durante a execução do meu programa. Se você quer criar várias tabelas hash, você vai armazenar essas variáveis que eu estou deixando aqui como global nesse sistema. Você vai criar elas dentro de uma estrutura que é cabeça da minha tabela hash. Ela vai ter essas 3 variáveis e você vai agregar um parâmetro a mais para cada elemento da minha tabela hash. Então, quer dizer que cada função da tabela hash ela vai recebendo a referência da cabeça de qual tabela hash que ela vai estar trabalhando. Aí fica um pouco mais bonitinho também, mas para esse exemplo aqui, para o nosso caso aqui, não é o mais importante. E agora o que a gente tem que saber fazer também é inserir o elemento na nossa tabela hash. Então, vamos colocar lá, hashtable insert. Então, o que eu vou querer... Que argumento que eu recebo para inserir? Eu vou receber sempre uma cópia de um elemento do tipo item. Se eu receber uma cópia do elemento do tipo item, agora eu tenho que adicionar ele. Para adicionar ele, a gente pode criar aqui uma chave v, né? A gente pode até criar um tipo chave, só que se eu sei que minhas chaves são sempre inteiros, eu vou falar um int v, que é a minha chave, que ela é igual aqui de item. Então agora está tranquilo, né? A gente sabe aqui buscar a nossa chave. Aqui de chave é o x.chave, depende lá da minha estrutura. Então eu sei buscar a minha chave. E agora eu pego e crio aqui um i que é igual a hash do meu v com m. Então sempre vou calcular a minha hash a partir da minha chave. Então se eu tenho ali minha funçãozinha hash, que eu sei que são números inteiros, eu vou usar aqui essa hash. Se eu vou ter lá um string, eu vou usar aquela minha hash universal e assim por diante. A gente vai ficar brincando com várias maneiras dessa aqui. Beleza. E agora, a gente vai ter que inserir. Nossa, e agora como é que eu insiro, professor? Por exemplo, é trivial, né? Agora seria só eu pegar e falar assim, olha, a minha ht de i é igual a item. Acabou. Mas lembra, pessoal, esse é o problema que vocês estão tendo justamente lá naquele problema do número proibido. Porque no número proibido está tendo colisão, então você está colocando várias vezes elementos aqui. E daí, vamos implementar o encadeamento separado. O encadeamento separado não, o endereçamento aberto. Vamos fazer lá o linear probing. Então, o que o linear probing vai fazer? A gente vai encontrar o primeiro elemento a partir do índice i que está livre para eu armazenar o meu item que eu estou armazenando, que eu estou inserindo. Então, como é que eu faço? Que é um while not null i. Então, lembra lá que é a nossa chamada null. Eu vou receber um índice que eu quero perguntar se aquele índice já é um null item, e eu pergunto se a chave do elemento que está lá equivale à chave de um elemento do tipo null item, ou seja, se ele está zerado. Tá? Isso aqui é só para a gente ter a função mais bonitinha. Se vocês se esforçarem em implementar as funções desse jeito, mais abstratas, talvez ela seja mais fácil para vocês quando vocês vão fazer até outras disciplinas e forem usar ferramentas prontas. Então, brincadeira aqui, a gente já tem um arcabouço mais ou menos preparado nesse sentido. Então, o que a gente vai ter agora? Enquanto não for null, ou seja, enquanto não for um elemento que está com a chave zerada naquele meu elemento, aí você fala, mas professor, zero pode ser uma chave. Então, beleza, você vai ter que colocar alguma coisa que não equivale a uma chave zerada, pode ser a chave -1. Então, você vai colocar alguma restrição aí de um valor que está fora das restrições da sua chave, tá? Essa que é a ideia. Então, não importa, pode ser 0, pode ser -1, pode ser 1000, enfim, o que você sabe que vale para a sua restrição. Então, enquanto ele não for null, então a gente vai lá e vai somar. A gente fala que i é igual a i mais 1
Só que agora tem que ser mod M. Porque lembra aquela ideia? É bem parecido com as listas encadeadas quando vocês implementavam. O que acontece aqui? Imagine que eu vou lá e coloco, meu elemento tem que ficar nessa posição aqui. Mas por acaso, eu já tenho um elemento aqui, tenho um elemento aqui, tenho um elemento aqui, tenho um elemento aqui, tenho um elemento aqui e tenho um elemento aqui. O único elemento livre está aqui. Então, se ele está aqui, quer dizer o seguinte, quer dizer que eu vou chegar no fim do meu vetor M, do meu vetor, com M elementos, e eu vou ter que ir um para o lado. Se eu tiver aqui um para o lado, opa, eu não posso ir para o lado, eu tenho que voltar para o início dele. E na hora que eu volto para o início dele, eu volto aqui para o índice 0, e daí não está lá, e eu vou para o próximo, e eu acabo encontrando aqui um elemento, um índice que está vazio, né? Então, quando eu encontro esse elemento que esse índice está vazio, aí sim eu posso pegar e falar que HT de I é igual a item. E agora, não posso esquecer de somar incrementar a quantidade de elementos que eu tenho adicionado na minha estrutura. Então está aqui, beleza, então eu já sei fazer uma inserção na minha tabela hash lá, toda bonitinha, sem nenhum problema. E outra função que é super importante para minha tabela hash é justamente fazer a busca. O que é a busca? A gente vai retornar, eu quero saber se uma chave específica está dentro da minha tabela hash, e se essa chave estiver na minha tabela hash, eu retorno um item, eu retorno o item equivalente ao que está lá. Então a gente pode falar que é o nosso item HT search. E o que eu vou receber? Eu vou receber um cara aqui do tipo chave, que a gente sabe que no caso aqui é int, um int v qualquer. Eu quero saber se esse int v está lá no meu vetor. Como é que eu faço para consultar se ele está lá? Eu não posso nem fazer uma busca sequencial, porque eu posso ter, minha tabela hash pode estar super esparsa. E eu também não posso fazer uma busca binária, porque os elementos não estão ordenados também, né? Eles entram numa ordem, mas não é ordenada por nenhum sentido nesse, é ordenado pela sua função hash, né? Então, o que ele vai fazer? A gente põe aqui que o i é igual lá ao hash de v com m. E agora que eu tenho lá o hash de v com m, eu vou ter que começar a perguntar. Então, enquanto não for null o índice i, que é o null item no índice i, aí eu vou ter que fazer minha pergunta. If e que v com chave de hash table de i, ou seja, né, eu tenho aqui meu vetor, que é a minha tabela hash, e aqui eu tenho aqui o elemento A, e aqui eu tenho o elemento C, e aqui eu tenho o elemento D. E eu estou procurando o elemento C. E imagine que o C ele cai na hash que está nesse índice aqui. Nesse índice aqui, opa, não, é o A que está ali. Então, se é o A, eu vou ter que olhar o próximo índice. Então, eu vou ter que perguntar se o cara não é null. Se for null, né, imagine que eu tenho lá, eu quero procurar o F cai aqui. F cai aqui, é null, poxa. Se é null, eu já retorno falando que ele não existe. Agora, se eu caio no índice, né, imagine que eu estou procurando aqui o G. E o G é esse cara aqui, a hash dele seria aqui, eu tenho que olhar se o do lado é o G, se o do lado é o G, se o do lado é o G, mas se o do lado é um null item, eu sei, opa, o G não faz parte lá. Então, o que eu pergunto? Se ele for igual, se eu encontrei ele, eu já vou lá de cara e dou aqui um return st de i, a gente retorna lá uma cópia do elemento do tipo item. Agora, se não for o caso, a gente fala que i é igual ao quê? A i mais um mod m, né? E agora, se a gente não encontrar, se a gente chegar num elemento vazio, a gente retorna lá um return no item. E agora a gente finalizou. Então agora eu já sei, veja só, a gente já sabe claramente aqui iniciar a nossa tabela hash, eu sei iniciar minha tabela hash, preparar ela. Agora eu sei contar quantos elementos tem, eu vou fazer um count, eu sei fazer uma inserção nela, do tipo de linear probing, né, nesses endereçamentos abertos, e eu sei também fazer uma busca de um elemento que já está lá. Professor, eu quero remover um elemento. Como é que eu faço para remover um elemento? Poxa, se eu tiver que... Imagine que eu quero remover justamente o A. Se eu vou remover o A, opa, eu tenho que ver se não tem ninguém do lado dele. Se quem está do lado dele, enquanto quem estiver ao lado direito, bater a hash
para o valor que estava no A, eu vou ter que ir trazendo todo mundo um passo mais para a esquerda, né, para deixar ele mais fechadinho aí. Tá? Então a gente pode perceber que justamente a nossa função de remover um elemento, ela talvez seja um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais delicada de trabalhar do que somente eu inserir e eu buscar, mas vocês conseguem fazer esse cuidado aí. E para alguns problemas que a gente vai resolver hoje, a gente não precisa implementar justamente a remoção. Então agora fica aí, agora você sabe implementar essas funções específicas aqui da tabela hash, você pode pegar e implementar o problema ao número proibido usando a tabela hash. Então você pode usar justamente esse linear probing, ou se você quiser ainda, pode implementar com listas encadeadas, que cada posição da sua tabela hash é uma lista encadeada. Né? Então é só você chamar suas funções de inserir um elemento numa lista encadeada. Você tem que criar um conjunto de listas encadeadas, tem que ter a sua estrutura de lista encadeada tem que ser boa o suficiente para aguentar várias listas encadeadas ao mesmo tempo. Diferente do que o jeito que eu implementei essa hash table aqui, que só pode ter uma hash table por execução de programa. Mas é fácil, vocês entendem que é fácil você juntar e resolver esse problema. Então você já consegue resolver o problema do número proibido. Eu fiz alguns testes aqui na minha máquina em casa e eu percebi que o número proibido ele roda quase metade da velocidade do que ordenar o vetor e depois fazer um monte de busca log n, então isso é uma coisa bem legal. E tem mais outros dois problemas que estão na lista de exercícios que estão abertas, que são o problema da sanidade e o problema da remoção de listas encadeadas, que você possui um conjunto de ponteiros, você tem que saber se aquela lista se ela está saudável, se você pode remover ou não, mas aquele problema dependia de você fazer uma ordenação. A ideia, quando eu escrevi os problemas, era fazer uma ordenação e fazer um monte de buscas binárias lá. Só que agora você já consegue implementar usando tabela hash. Então, o que vale com brincadeira é você voltar lá para aqueles problemas. Talvez você já tenha até resolvido eles em EDA1. Então, volta lá, vai na lista que está aberta e roda e implementa os dois problemas usando tabelas hashes. Só usando tabela hash, dessa maneira que a gente fez aqui, que é um monte de inserção e depois um monte de busca. Então, a brincadeira de você usar não vai mudar muito, mas talvez melhore um pouco o seu tempo. E vale os testes para você fazer. Eu vou deixar o link aqui na descrição também desses problemas que eu já coloquei no mod também para qualquer um rodar eles e implementar. E também tem mais outros dois problemas específicos de tabela hash na lista de exercício. E um deles, que está enunciado em inglês ainda, ele é bem legal porque ele fala o que tem que acontecer quando você insere o elemento, quando você tem colisão, ele dá uma regrinha de colisão, um pouco diferente do que a gente brincou aqui, então é legal você implementar lá. Ele até fala assim, ó, se eu não conseguir inserir em X vezes, eu aborto a minha missão e não insiro aquele elemento, né? Então você tem que tomar cuidado com isso, tem que ler bem o problema. E ele também trata de remoção de elementos, então você vai ter que se cuidar um pouquinho aí. Depois a gente faz um vídeo mostrando mais a remoção, um pouco mais cuidadosa, e também algumas outras estratégias de dupla hash, né? Que essencialmente é você, ao invés de encadear de um em um, de fazer o linear probe de um em um, você faz saltos maiores. Uma ideia parecida com o que acontece com shell sort em relação ao insertion sort, né? Só que reverso, né? Então, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês hoje, pessoal. Essa aqui é mais um pedaço grande aqui de tabela hash, bem importante para a gente cuidar e resolver problemas. Agora você já consegue resolver a maioria dos problemas que precisam utilizar tabela hash, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima aula ou no próximo vídeo. Tchau, tchau.